hoje nós temos os nossos queridíssimos, começando pelo nosso querido Bruno Musa, hoje conosco. Boa tarde, Musa. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Serrão, a todos que nos ouvem. Mais uma semana, sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. E o nosso queridíssimo mestre Jorge Serrão, iniciando aqui a semana conosco. Boa tarde, Serrão. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Bruno Musa. Saudações, minha musa Geisiane. Vamos lá começar, porque a semana promete e hoje o dia será eletrizante na Sala de Justiça. A Sala de Justiça. Ou não tanta justiça assim, né, Serrão? Olha só, Bruno Musa. A gente está vendo aí, né, julgamento do Felipe Martins acontecendo. Ontem nós conversamos com o doutor Sebastião Coelho e estamos aí nessa expectativa, lembrando que é só a primeira turma do STF que participa aí desse julgamento e não todos os membros, né, todos os ministros, ou seja, todos os juízes que compõem a Suprema Corte. Bruno Musa. É mais uma página dessa triste história, desse triste momento que o Brasil vive, né? Onde, infelizmente, a gente não consegue dar uma opinião do que isso poderia acontecer sob o ponto de vista jurídico, por mais que não seja a minha área. Eu venho perguntando a diversos advogados, juristas, para entender o que seria tecnicamente, tirando aquele viés partidário ideológico que não deveria assumir um protagonismo no momento de comentar um julgamento ou de levar a ferro e fogo a Constituição, que isso traz previsibilidade, investimentos, segurança jurídica, segurança contratual, enfim, coisa que, infelizmente, no Brasil não acontece. Então, nós estamos aqui à mercê de uma decisão basicamente política e de balcão de negócios, o que torna o país completamente frágil sob todos os pontos de vista que nós podemos imaginar. Repito, qualquer lugar sem um mínimo de previsibilidade legal, não há um ambiente saudável para a geração de negócios e, portanto, para melhoria do ambiente que acaba levando a uma diminuição da pobreza, geração de maiores empregos e etc. E é basicamente o que o Brasil vive, né? Então, infelizmente, um lado da história está à mercê de decisões completamente políticas. Fica difícil você dar qualquer opinião do que de fato vai acontecer. Afinal de contas, quando nós temos critérios subjetivos e uma Constituição que não vale de nada para ser julgada, nós estamos à mercê das ideias e do balcão de negócios que se tornou esse país, ou que é esse país historicamente, e que a gente, infelizmente, do lado de cá, não temos acesso, ou felizmente, mas infelizmente, do ponto de vista de análise da coisa. Então, eu acho que só o tempo vai dizer, e é aquilo que eu sempre venho falando semanalmente aqui. Eu acredito que a gente vê alguma sensibilidade da parte desses burocratas com relação à pressão que vem aumentando cada vez mais, seja de mídias como da própria Oeste, ou de canais independentes descentralizados, e da própria população, que através das redes sociais tem conseguido um engajamento maior, buscando, por exemplo, como a pauta da anistia, onde um país democrático não pode ter presos políticos. Portanto, eu espero que essa pressão continue, porque do lado de lá estamos falando de seres humanos que têm tempo perdido, longe da família, e tudo um sofrimento pessoal e profissional que não deveria ser, porque não é o que manda a Constituição local. Então, o tempo dirá e a pressão deve continuar. Jorge Serrão chama também bastante atenção que a defesa não pode, na defesa ali do Felipe Martins, o próprio Felipe Martins, não pode aparecer em vídeos, em fotos, é aí uma peculiaridade desse julgamento. Daqui a pouco vão criar a defesa invisível, ou então a defesa feita sob sigilo ou secretamente. Nossa, a situação está ficando cada vez mais esquisita. Isso não poderia estar sendo chamado hoje de normalidade democrática. Infelizmente, é o que tentam dizer. Infelizmente, tentam vender para toda a opinião pública a ideia de que estão fazendo uma defesa de uma democracia. O problema é onde essa democracia foi parar. E, em nome dela, o que se faz, né, para alegar que está cumprindo-se aí o rito do Estado de Direito. Não está. Todo mundo está vendo claramente o que está acontecendo. E aí, exageros começam a acontecer em nome de um clima de vingança, que isso está bem claro. A previsão normal para todos esses julgamentos é de uma punição que tende a ser rigorosa, punição que, na visão do sistema de poder, tem que ser exemplar.
E aí começam divergências. O ministro Luiz Fux hoje, por exemplo, voltou a reafirmar que o caso deveria ser todo julgado não por turmas, não pela primeira turma do STF, mas sim ou pela primeira instância do Poder Judiciário ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, esse voto divergente lá na frente pode ser um passo para uma anulação ou para uma mudança de um futuro entendimento do que o julgamento vai fazer agora. Isso é justiça? O problema é que isso vai gerando insegurança jurídica, insatisfação e o pior, o que ninguém deseja, desgaste para o Supremo Tribunal Federal. Aí vem matérias, reportagens internacionais como a The Economist, e aí não tem nota oficial que consiga salvar o que está acontecendo.